Salve rapaziada, Boeb aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez vai ser um vídeo aí analisando aí o quarto episódio de Avatar. E família, já estamos nessa daí, entendeu? Quero logo terminar essa brincadeira pra vocês poderem ter todos os vídeos. Eu mesmo tenho esses vídeos. Sei que são vídeos que não estão batendo tanto ainda porque é o começo do canal, mas faz parte, eu quero ter esse conteúdo aqui, fechou? Então vamos ver família, já postei 3 vídeos, esse é o quarto. O vídeo no caso é sobre o episódio No Escuro. Pra quem não tá ligado, eu vou passando o screw aqui no episódio da Netflix e vou comentando, eu vou falando pra vocês coisas que passaram talvez batido pra vocês, né? Vamos lá. Deixa eu tirar o som aqui, beleza. O começo do episódio começa como? Com o Aang e o Iroh presos naquela prisão de Omashu, conversando. Isso não acontece no desenho, mas eu senti uma similaridade muito boa no que? Eles tiveram um diálogo, os dois, que pode ser que não exista esse diálogo na segunda temporada, né? Pra quem tá ligado, em Ba Sing Se, o Iroh e o Aang meio que andam juntos pra tentar salvar a Katara e o Zuko. E eles têm uma conversa lá, né? E eu acho legal que eles já criaram uma conexão entre o Iroh e o Aang no primeiro episódio, quando ele fica no navio do Zuko, e agora de novo eles trocaram uma ideia. E dá pra ver que o Aang não tem ódio do Iroh, e o Iroh também respeita muito o Aang, né? Ele fala que é uma honra estar ali junto com ele, né? No primeiro episódio, inclusive. Mas é muito legal essa conexão porque faz muito sentido, cara. O Iroh, ele é um cara espiritualmente avançado que busca uma redenção, que quer ficar longe de toda essa sujeira, querendo ou não, e que entende que a guerra é um fator que muitas vezes o que eles estão fazendo eles nem sabem o porquê estão fazendo, né? Ele menciona isso em um episódio, né? Que a origem da guerra já nem se sabe mais, eles só estão lá seguindo ordens. Então o Iroh ter essa conexão com o Aang é muito legal, os dois presos ali. Naquele momento os dois são nada, são 2 pessoas presas. E é legal porque se tiver na segunda temporada aquela cena do Aang e do Iroh caminhando juntos e conversando, é um complemento, né, ter essas cenas agora, porque vai deixar mais forte esse laço entre o Iroh e o Aang, né, mesmo estando em lados diferentes, eles tiveram conversas, isso eu acho muito bom. Aí tem a cena do mecânico revelando que é um traidor, tal, o Sokka fica triste, o filho do mecânico fica triste, nada muito diferente, igual no desenho, a diferença é que agora é em Omashu isso daí. Aí tem a cena do Aang e do Bumi pequenos, né, mostra o flashback, isso é proposital, e eu acho muito legal que nessa cena mostra que o apito que o Appa tem ali foi o Bumi que deu. Por que eles fizeram isso? Porque não dava pra colocar ali o Aang testando o apito pra fugir, por exemplo, dos piratas, né? Que nem a gente viu no desenho. Então eles já introduziram isso aqui, tiraram o arco dos piratas, aquele lance do Aang tá comprando coisa no mercado e tal. E é legal que eles colocaram o Gyatso aqui no fundo. Vocês podem ver o Gyatso junto com o Aang, por quê? Porque não fazia o menor sentido o Aang ter viajado para Omashu sozinho, né? O Gyatso era o mentor dele, era o amigo dele. Ele era uma criança, né? Por mais que fosse o Avatar, ele não sabia que era o Avatar ainda. Ele era uma criança, né? Então, tipo assim, faz total sentido ele estar com o Gyatso, porque ele ainda é muito novo. E aí mostra o Bumi novo também. Enfim, aí depois disso a gente tem a cena do Bumi em si, né? Deixa eu até pular aqui. O Aang sendo levado para conversar com o Bumi e o Iroh sendo levado para ir embora ali de Omashu, né? Pelo que a gente sabe no desenho, agora não me recordo se falou na série, mas o Iroh estava sendo levado para Ba Sing Se, né? Para prisão, porque Ba Sing Se é a maior fortaleza e a gente sabe que é o único lugar do Reino da Terra que não tem influência da Nação do Fogo, né? E isso é muito bom também, porque no desenho o que acontece? A gente nunca entendeu por que Omashu não tinha sido invadida, né? E claro, ali no desenho é mais uma questão de tempo, né? Ele foi invadido em seguida. Na série eles justificam pelo fato de que o mecânico vendia armas. Isso aí foi muito inteligente, né? Porque se você parar pra pensar, quais são as cidades do Reino da Terra que estavam ali preservadas? A Ilha Kyoshi, que, querendo ou não, é isolada e não se meteu na guerra. E eu já acho sim que a segunda temporada tá aí a oportunidade de falar que a Ilha Kyoshi foi conquistada e por isso a Suki e as guerreiras Kyoshi fugiram. Eu falei isso no episódio 2 pra vocês. Omashu foi conquistada, a gente sabe disso, no fim da série e também no desenho. E aí só sobra Ba Sing Se, o que faz muito mais sentido pra lógica de que é a única potência do Reino da Terra que sobrou, né? E aí a gente vê essa cena aqui do Bumi e do Aang. E aí o Aang percebe que é o Bumi. Isso aqui eu não gostei, cara. Confesso que eu achei uma cagada nesse sentido. Que é o Bumi se revelando pro Aang antes, né? A lógica ali é o Aang passar pelas missões do Bumi. E aí depois, quando ele
entende a ideia de Boomer, você é um gênio louco, né? Porque o Boomer, ele era um gênio louco. Ele falava isso pro Aang quando eles eram mais novos, né? O Aang falava isso pro Boomer, né? E aí quando ele faz as provas no desenho, ele entende que são muito atípicas, ele tinha que pensar fora da caixa. Portanto, em todos os momentos que ele pensou fora da caixa, ele lembrou do amigo dele. E aí depois quando o Boomer dá o cafungada lá, ele vê que é o Boomer, eles se abraçam, enfim. Então eu acho que faltou isso, cara. Eu acho que essa cena, o Aang só tinha que ter reconhecido que era o Boomer depois da luta deles, tá ligado? Eu não gostei dele ter reconhecido antes, porque tirou um pouco desse peso, cara. Mas eu entendo que eles precisaram adaptar o Boomer. O Boomer não podia ser igual ao desenho, porque eles tiveram que fazer um Boomer mais rancoroso, um Boomer não tão cômico, no sentido de tipo, foda-se tudo. Porque você parar pra pensar no desenho, não faz muito sentido mesmo o Boomer ser tão feliz, sabe? Ele tem que ser rancoroso. Ele é um rei de uma cidade que, porra, a todo momento aí tá correndo risco, sabe? Pessoas morrem. Ele viveu 100 anos de guerra. Ele viveu literalmente a guerra inteira, o Boomer, né? O Iroh não viveu a guerra inteira. O Mestre Paco não viveu a guerra inteira. Poucas pessoas, eu acho que talvez no mundo ninguém esteja vivo ainda igual o Boomer. E se tem alguém vivo, essa pessoa provavelmente é uma ou outra. Então o Boomer, ele literalmente viu o início e o fim da guerra. Ele viu o amigo dele sumir. Ele viu os nômades do ar serem extinguidos. Ele viu tudo acontecer. Viu o reino da terra ser conquistado. A tribo da água do sul ser destruída. Ele viveu o período inteiro da guerra. Isso que o pessoal também esquece. Ele não viveu uma parcela. Ele não nasceu já na guerra. Ele viveu antes da guerra e viveu a guerra inteira até o atual presente. Então faz muito sentido o Boomer ser rancoroso. Ter uma birra com o Aang ali. Uma coisa que faltou, né? Tem um salve pro parceiro lá do grupo Avatar. O dono do universo Avatar, ele falou um bagulho que eu concordo. Acho que podia ter um abraço só. Pós cena de luta, né? Depois que eles meio que ficaram tranquilos um com o outro ali. Podia ter tido um abraço dos dois, tipo, Aang, não sei o que, pá. Faltou, acho que isso faltou mesmo. Mas o Boomer ser rancoroso eu não acho um absurdo. E foi preciso também o Boomer ser um pouco escroto, porque senão não teria muito sentido o Jato querer matar ele ali, né, por exemplo. Então teve que criar também essa questão. Enfim, depois tivemos ali a Katara com o Jato trocando uma ideia, né, ela pega e dá um golpe, porque ele fala que ela não vai sair dali, não sei o que, ele meio que ameaça ela. E aí ela dá aquele golpe nele, pá, finaliza ele, Katara meteu um ipom, mano, muito bom, e depois congelou ele, igual na cena do episódio do desenho, né, ela usa aquele e congela ele. E aí tem uma frase que eu não gostei, que o Jato fala que ela só conseguiu aquele poder por causa dele, e ela fala, não, eu consegui por causa de mim mesmo. É bom ela ter falado isso, porque, cara, se a motivação dela tivesse sido o Jato, teria sido uma coisa ruim, né. Enfim, depois temos ali o Zuko chegando, infiltrado, tentando salvar o Iroh não está mais lá, né? Temos a Caverna dos Dois Amantes, né? Eu vou pular essa cena do banquete, porque eu achei ela um pouco irrelevante. É só pra mostrar o quanto o Boomer tá foda-se, mas... Caverna dos Dois Amantes, mostrou o pessoal da Caverna dos Dois Amantes, eu achei genial isso. E eles otimizaram aqui essa parada. Depois, no fim dessa análise, eu falo quantos episódios eles comeram nessa brincadeira. Mas já tiraram o episódio da Caverna dos Dois Amantes, não vai ter mais. Então, quando eles retornarem pra Omashu na segunda temporada... não vai ter mais. E faz muito sentido, cara, porque o que acontece? Eles atravessam a Caverna dos Dois Amantes porque eles falam assim, pô, não vamos voar, o Appa vai ser atingido. Só que, cara, eu confesso que no desenho eu achei esse argumento meio bosta na época, tá ligado? Porque o Appa ele podia voar numa altura muito maior, tá ligado? Ele podia ir lá pra cima mesmo, acima das nuvens, ninguém ia ver ele, tá ligado? Eu acho que falta, tipo assim, ó, eu achei meio estranho esse bagulho no desenho, eu sempre achei estranho. Claramente eles forçaram aquela situação de que o Appa não podia voar porque estava correndo o risco de ser acertado para passar pela caverna. Então eles já tiraram isso, que pra mim foi uma coisa estranha no desenho, e colocaram antes. Pô, não vamos desperdiçar também a caverna, é importante mostrar. E é muito importante mostrar a caverna, né? E é legal que eles colocaram duas mulheres em vez de um homem e uma mulher, e isso não muda em absolutamente nada a história, mas causa identificação com pessoas que não tem, tipo assim, que não vê muitos personagens LGBTQIA+. E isso não atrapalhou em nada na história, né? Tem uns caras que vai achar que é ruim, mas, cara, Tui lá não, eu ia falar dos peixes. Oma e Shu ser duas mulheres, cara, não mudou em nada na história. Foi tranquilo eles fazerem essa substituição, porque são personagens que não acrescentam no sentido de ser do seu gênero, né? Se fosse uma coisa, tipo assim, se existisse uma história de imperialismo, de lógica, de que o homem tem alguma função diferente da mulher, aí eu concordo que não poderia mudar. Mas aqui, cara, tudo certo. É legal, eu vou pegar até por ordem, mas enfim, depois dessa cena eu vou falar mais da caverna, mas
Depois eles mostram ali o flashback, achei bem legal, muito parecido com o desenho. Na real é ele idêntico ao desenho, só que um pouco reanimado com outros traços, mas muito legal. Isso aqui eu achei genial, cara. O Iroh apanhando, mano. O cara batendo no Iroh, porque, mano, faz total sentido, mano. O cara até fala, pô, meu irmão tava lá, ele morreu. O Iroh, ele é uma pessoa relativamente boa agora, a gente conhece o personagem, a sua redenção, mas na ótica de quem é do Reino da Terra, ele é um monstro, mano. Ele é um demônio, tá ligado? Ele é o irmão do Senhor do Fogo. Ele é o cara que era pra ter sido o Senhor do Fogo, vocês têm noção disso? Era pro Iroh ter sido o Senhor do Fogo se ele não tivesse tomado o golpe de estado do Ozai, que a gente sabe que acontece no desenho. Então, tipo assim, o Iroh, na ótica de quem não é da Nação do Fogo, ele é um monstro. Na nossa ótica que tá vendo o desenho, sem conhecer o Iroh invadindo o Ba Sing Se, ele não é um cara ruim, tá ligado? Mas eu acho fantástico mostrar o cara agredindo ele, porque pra quem nunca viu o desenho, toma até um susto, né? Fala, cara, pô, achei que ele era bonzinho. Os caras tá falando que ele é um monstro, tá batendo nele. Isso é importantíssimo, cara. Tem que ter sim esse ódio da Nação do Fogo. Falta um pouco isso no desenho, no sentido agressivo, né? Tem, por exemplo, o Zuko sendo repudiado, o Zuko vendo o que a Nação do Fogo faz. Durante a segunda temporada inteira a gente vê isso. Mas a gente não vê essa coisa, por exemplo, do Iroh, assim, né? Falta no Iroh. No Zuko tem bastante, mas no Iroh falta. Porque a gente sempre vê ele como um personagem legal. Mas a gente esquece que ele tem um passado cavernoso, né? Então é importante pra caramba ele apanhar aqui nessa cena, é muito bom. Até pra depois o que acontece na outra cena seguinte, mas enfim. Aí a gente tem, inclusive o Iroh soltando um Lotus branco. Isso aqui é uma referência clara a Lotus branco, porque ele pega ali um Lotus branco na feirinha de Omashu, e depois ele joga no chão pro Zuko achar ele. Isso é genial, porque pra quem sabe do desenho, sabe que o Lotus branco, ele é claramente ali uma ordem secreta, e tem toda uma simbologia do Lotus branco. O curioso é que nessa cena aqui também você pode ver que nas paredes do Bumi também tem espécies de Lotus, né? Não dá pra saber se é o Lotus branco em si, mas a gente consegue ver Lotus também, porque depois a gente sabe que o Bumi também é da Lotus branco. Eu não cheguei a olhar o Paco ali pra ver se tinha alguma simbologia da Lotus branco, mas provavelmente se alguém passar frame por frame, pode ser que ache alguma coisa ali com o Mestre Paco relacionada a Lotus branco também. Então, a gente tá tendo aí já indícios mais construídos da Lotus branco. Eu acho muito legal eles jogarem essa peça, porque a Lotus branco, ela é mencionada já na primeira temporada, só que de outro jeito, né? Que era uma partida de Paixô. Que ele até fala, pô, eu preciso comprar um Lotus branco pro meu jogo de Paixô. É no episódio dos Piratas. E aqui eles não tiraram isso, ainda tem a peça do Paixô do Lotus branco, só que de um outro formato. Isso é importantíssimo, cara, porque já tá dentro da construção da Lotus branco antes, e creio que na segunda temporada isso vai ser muito construído de uma maneira mais forte, né? Importantíssimo. Esse detalhe aqui do Bumi, tem os Lotus brancos na parede, eu achei genial também. Deixa eu ver por ordem do que eu anotei aqui. Tá, aí a gente tem aqui a cena do Aang, né, caindo com os cristais, isso aqui não importa tanto. O Zuko achando o Lotus branco, aí a Caverna dos Amantes, enfim, foda-se. Aí aqui é mais um pouco do cara humilhando o Iroh, falando que ele é um bosta, batendo nele. Nada muito diferente. Aí a gente chega na cena principal, porque o cara fala pro Iroh que ele não sabe o que é isso, ele não sabe o que é sofrimento, que ele não sabe o que ele fez pros caras. Só que, tipo assim, o Iroh, aí que tá, ele é mais uma engrenagem, né? Ele é uma peça de todo esse sistema. Ele foi um general, ele foi um cara que comandou o ataque a Ba Sing Se, causou a morte de várias pessoas, mas ele perdeu seu filho nessa brincadeira. E é por isso que a redenção dele é construída. Quer dizer, então, que se ele não tivesse perdido o filho dele, ele teria tido a redenção dele? Ele teria virado uma pessoa boa que ele virou? Provavelmente não. Porque ele também é uma pessoa manipulada dentro de todo um sistema. Ou pode ser que depois de anos ele se tocasse do que ele fez. Não dá pra gente saber, aí é suposição. Futuramente aí posso fazer um what if sobre isso. Mas, nesse caso aqui, cara, o Iroh, ele sente a dor porque ele vê o cara falando, pô, perdi meu irmão. E no fundo ele sabe que ele perdeu o filho dele. Então ele entende 100% a dor do cara. Porque guerra, as pessoas se matam dos dois lados. No final das contas ele só estava seguindo ordens, né? Tipo, indo lá e comandar uma tropa e derrotar a nação da Terra. Do mesmo jeito que a Nação da Terra tá tentando simplesmente pegar e impedir a Nação do Fogo. Então ambos são peões nesse jogo. Claro que o cara que tá atacando tem mais culpa, mas ele também sentiu a dor do luto. E é genial eles botarem essa cena do cara escorraçando o Iroh antes e botar a cena dele no enterro dele. Isso a gente não teve no desenho. Isso eu acho muito bom, cara. O que a gente teve no desenho é o Iroh em Ba Sing Se, já na segunda temporada, cantando a música Pequeno Soldadinho, não sei o que, mostrando a história dele, que ele é uma pessoa boa, mas que tem um passado triste e que perdeu o filho dele, né?
E é muito legal porque isso aqui não tem, cara. Essas cenas de enterro elas são importantíssimas pra mostrar a tristeza, né? Teve a cena do Aang com o Gyatso e agora teve a do Iroh com o filho dele, né? Não mostrou isso no desenho, então eu acho muito legal. E essa cena aqui a gente vê o Ozai chegando no Iroh e meio que falando, o Luten é um guerreiro, não sei o que, meu irmão, pá. Só que isso aí é um deboche, né? Ele não se importa com o irmão dele, ele não se importa com o sobrinho dele. E muita gente que tá vendo a primeira vez o desenho, né? Que tá vendo a série, deve estar achando, pô, o cara é um vilão, mas ele se importa com a família dele. Isso é muito legal, que a todo momento na série eles passam uma impressão de que o Ozai se importa com a Azula, se importa com o Zuko, se importa com o Iroh, se importa com o Luten. Mas não, o Ozai não se importa com ninguém. Ele é um monstro, ele é um demônio. Quem viu o desenho sabe disso. Quem só viu a série ainda não sabe. Né? Sabe sobre o Zuko no fim da temporada com a Azula, aqueles plot twists, mas do Iroh eles acham ainda que ele tem um certo respeito pelo Iroh, mas não tem, mano. O Ozai caga pro Iroh. Antes do ato ele até tinha um certo respeito, mas tinha uma inveja. Depois que o Luten morre, a gente sabe que o Ozai dá um golpe de estado pra virar o Senhor do Fogo. Então assim, é um debochado, ele é um cara debochado, ele finge que se importa com o irmão. Então essa cena é muito boa. Aí tem a música, a trilha sonora do Pequeno Soldadinho no fundo, muito legal também. O Zuko chega até o Iroh pra falar pra ele que apoia ele, não sei o que. E é muito legal ter essa cena, porque no fim depois tem uma outra cena que complementa isso, aí eu já volto. Mas muito legal essa cena do Zuko dando as condolências pro Iroh, porque aí sim são condolências verdadeiras, né? E a lavagem cerebral do Zuko, né? Falando, ele morreu honrado, lutando, não sei o que. Ele não percebe o quanto foi fútil. E é nisso que o Iroh se transforma, porque ele percebe a futilidade da guerra. Ele perdeu o filho dele pela soberba da Nação do Fogo de querer atacar a Nação da Terra. Aqui o Iroh tem a redenção dele. Quando ele perde o filho dele, ele se toca do quanto a guerra é fútil, do quanto não tinha que ter guerra. Então é muito importante essa cena. Muito legal. E obviamente eles estão comendo já o episódio ali de Ba Sing Se, né? Das memórias de Ba Sing Se, né? Que mostra os personagens lembrando das coisas. Provavelmente não vai ter esse episódio. Porque as memórias mais importantes ali de Ba Sing Se são de fato a do Iroh e a do Aang, né? As outras não são tão importantes. Elas desenvolvem os personagens, mas elas são coisas que podem ser colocadas em outros episódios. Então não vai ter aquele episódio, provavelmente, das memórias de Ba Sing Se. Porque o principal daquele episódio é pra mostrar a morte do Luten, né? A morte do Iroh. E já tá sendo mencionado aqui, então eu acho que não vai ter. Pô, não vai ter o Iroh cantando Pequeno Soldadinho? Cara, eu acho que pode ser que eles coloquem, mas numa coisa mais curta, sabe? Tipo, em um episódio normal, onde ele simplesmente vê uma criança e ele canta Pequeno Soldadinho, isso aqui. Tá ligado? Só que é isso, eu não acho que vai ter a cena igual, né? Pode ser que tenha a cena do enterro, né? Em algum momento ele fazendo o enterro do Luten em Ba Sing Se, né? O aniversário de morte, digamos assim, né? Que é a data de funeral, né? Enfim. Aí temos ali a Caverna dos Dois Amantes. A gente tem eles trocando uma ideia e tal. E fica nisso, eles falam sobre diversas coisas. Eu não vou aprofundar muito nesses diálogos. O Aang já tinha cumprido 2 desafios do Bumi, só que não são mostrados em tela. Isso me incomodou um pouco, mas eu entendo também. É corrido, né? Mostrar aqueles 2 desafios, em tese não tem muita necessidade mesmo, né? Vale a menção, falar, pô, fez 2 desafios aí. E o Bumi, a todo momento falando pro Aang, você só quer saber de brincar, você não entende o que é a guerra. Falando pro Aang que ele não sabe o que aconteceu aqui de fato, né? Tem uma frase muito forte do Bumi que é: você viveu por 100 anos, mas você não viveu 100 anos. Né, algo assim. Então assim, ou você tem 100 anos, mas você não viveu 100 anos. Isso é muito foda, mano. Porque de fato o Aang ele tem 112 anos, só que ele não viveu 100 anos de guerra. Ele não sabe o que é, o que faz com as pessoas isso. Então eu achei genial. Eu acho que uma coisa que podia ter tido, que seria muito bom, era cicatrizes no Bumi. Eu acho que no desenho não teve. Seria muito legal se esse Bumi rancoroso, na hora que tirasse a roupa, a gente visse cicatrizes de queimadura no corpo dele. Porque ia mostrar o quanto ele é poderoso e o quanto ele guerreou. Né? Acho que é um detalhe que poderiam ter colocado. Enfim. Aí a gente tem a cena dos dois se preparando pra lutar, o Bumi tirando a peita, né? Mostrando sexy appeal, oh yeah, né? Pronto pra trucidar o Aang, e ele fala até a morte. Eu não acho que de fato ele ia matar o Aang, tá ligado? Eu acho sim que ele tava se divertindo e testando o Aang, querendo provar o seu ponto, mas não ia matar o Aang. Não ia. Ele só tava de fato sendo chucro com o Aang e tava com uma certa mágoa também. Né, a gente tem a cena também da Topeira Texugo, né, calma aí, que tá aqui, tá num outro frame. A cena da Topeira Texugo, muito bem feita por sinal, e eu gostei que os animais e os espíritos de Avatar, eles não são bobinhos, porque não tem que ser, né. O Appa e o Mombo, eles são bobinhos porque eles são
né, domados ali, são cuidados pelo Aang e tal, não são animais selvagens. Né? Mas o Momo ainda até tem uns momentos de glória na série, mas o Appa ser bonzinho faz sentido, porque ele é um animal domado. Agora, os animais que vivem na selva têm que ser agressivos, né? E as Topira Texugo são meio bobinhas no desenho, aqui elas são agressivas e faz mais sentido. Assim como os espíritos também são agressivos, né? A gente viu isso muito, mas depois eu deixo pra falar no episódio dos espíritos. Eu achei legal o que eles fizeram aqui, que eles criaram uma coisa muito foda. As Topira Texugo sentem os sentimentos, né? Elas não sentem outra coisa além disso. Elas sentem os sentimentos porque elas são cegas. E isso já é um pé para explicar como é que funciona a TOF depois. Né? As Topira Texugo sentem os sentimentos, sejam positivos ou negativos. E quando eles sentem que o Sokka e a Katara tem aquele afeto entre irmãos, aquela coisa, elas simplesmente não fazem mal para eles. E aí elas liberam o caminho. Faz muito sentido, porque no desenho, cara, simplesmente se divide em dois grupos. Um segue os cristais e o outro fica em cima da Topira Texugo. Não faz sentido ficar em cima da Topira Texugo, ela ir dominando as coisas e ir embora. Foi uma narrativa mais preguiçosa, mas é um desenho, faz sentido. Né? A parte da música, gosta da música, não sei o que e tal, mas é uma coisa mais básica. E o Aang e a Katara simplesmente apagar as tochas e seguir os cristais também não faz muito sentido, porque as Topira Texugo ainda assim estavam manipulando os caminhos. Então poderia ter um caminho ali bloqueado mesmo com os cristais. Né? Então essa explicação eu achei melhor. O que pegou um pouco mal é que a caverna dos amantes colocaram dois irmãos, né? Mas é o nome, né? É o nome da caverna por causa que as primeiras pessoas a usar a caverna são dois amantes, né? E não é todo mundo que passa por essa caverna. Praticamente acho que ninguém deve passar, e se alguém passou. Então não existe explicação, né? Eles descobriram sozinhos que os sentimentos são o que liberam eles da caverna. Então é algo muito bem feito. E já dá o pé pra explicar como é que funciona a TOF. Muito legal. Aí tem a cena do Zuko solando os caras. Muito boa essa cena, o Iroh e o Zuko batendo nos dominadores. E aí o cara até fala, me finaliza aí, vai, faz o que você tem que fazer. E aí o Iroh fala, não, mano, já morreu gente dos dois lados, a gente não precisa de mais disso. Porque o Iroh de fato não quer mais isso. Pra ele finalizar o cara seria muito fácil, ele podia dar uma rajada ali e foda-se. Em contrapartida, quando ele vira as costas, o cara joga uma lasca de pedra e fura ali as costas do Iroh. Obviamente não é um dano sério, mas é importante pra mostrar que por mais que o Iroh tenha a sua redenção, as pessoas odeiam eles. E é muito boa essa cena. O cara tá com ódio dele ainda. Né? Ah, você não vai me matar? Eu vou te matar. Muito legal. E mostra um pouco da agressividade da dominação de terra, né? Como ela pode ser perigosa. Porque imagina se ele tivesse soltado uma dessa na cara do Iroh. É insta-kill. Né? Na hora ele mataria. Muito foda. Depois a gente tem... aí a cena da Topira Texugo de fato, né? Que eles têm um sentimento de medo, mas tem de confiança no outro. E eles são liberados da caverna. Aí tem a luta do Aang com o Bumi. Falando até de luta, destacar que tanto a luta do Aang com o Bumi quanto a luta do Zuko e do Iroh contra os soldados da Nação da Terra, muito bem feita. Perfeita cena. Quando acaba ali, o Aang ele fala que ele tem os amigos dele, que ele não pretende fazer nada sozinho. Isso toca o Bumi de um certo jeito e eles ficam todo mundo bem, né? E o Bumi meio que fala, não, demorou, vai dar tudo certo. O Aang mostra o apito, isso comove um pouco o Bumi. Isso molda ali a ideia de que não, vai dar certo as coisas, e eu entendo esse Bumi rancoroso. Podia ter tido um abraço, que nem eu disse, que acho que seria legal, né? Salve pro monstro do universo Avatar. Aí tem a cena clássica deles descendo o escorregador, né? Pra relembrar o desenho. E aí fala, tipo assim, a cena... Isso aqui é muito legal, né? Eles machucaram o Iroh também pra falar que o Iroh precisa do Zuko, né? Se não fosse o Zuko salvando o Iroh ali, ele teria ido pra Ba Sing Se e provavelmente teria sido morto. Do mesmo jeito que o Iroh se sacrificou para salvar o Zuko. E durante a série a gente percebe isso, né? O Zuko precisa do Iroh e o Iroh precisa do Zuko. Eles precisam um do outro. Um perdeu o filho na guerra e vê o sobrinho como se fosse seu filho. Que lhe ensina muita coisa e que gosta dele apesar de ser zangado. E o sobrinho é renegado pelo pai, quer conquistar a sua honra de volta e tem o tio como se fosse um pai. Então eles precisam um do outro. Isso é muito fortificado no desenho e já estão criando essa conexão na série bem antes. Isso eu acho muito legal. Mas é isso, o episódio se encerra assim, e é legal até a conclusão disso, porque o Iroh fala que o que ele precisa tá no navio, né? Porque de fato é o Zuko, o que ele precisa é do Zuko, assim como o Zuko precisa dele. Por isso que o Zuko estava no enterro dele, junto com ele, e agora o Iroh está junto com ele na sua jornada. Muito foda. Episódio muito bom também, mas eu achei o episódio mais fraco dentre os 8, porque ele tem muita coisa. Fica muito corrido, e tudo isso que eu tô falando aqui, eu entendo sobre tudo isso, eu consigo trazer uma análise boa, porque eu assisti o desenho, né? Eu tenho aí uma experiência em Avatar gigantesca, né, mano? Eu sou uma das pessoas que eu acho que mais conhece de Avatar, e isso eu afirmo com total convicção, porque eu assisto desde a estreia, né? Quase 20 anos assistindo Avatar, então eu tenho toda essa interpretação e essa análise, porque eu vi o desenho muitas vezes.
então eu consigo extrair muita coisa do desenho e trazer pra série. Mas quem só viu a série, esse episódio de fato, pra mim ele é o pior, que é muita informação, né? É jato, é a explicação de Omashu, Caverna dos Amantes, Topeira Texugo, Bumi, é o Iroh, o enterro do filho dele. Enfim, tem muitos episódios aqui, cara. Eu ia falar especificamente quantos episódios são, mas a gente para pra pensar. É o episódio de Omashu, do Aang contra o Bumi. É o episódio do Zuko resgatando o Iroh. É o episódio do Mecânico. É o episódio do Jato. É o episódio da Caverna dos Dois Amantes. É o episódio das Memórias de Ba Sing Se. Deixa eu ver o que mais. Creio que sejam 6 episódios mais ou menos em um. É muita coisa. Por isso que esse vídeo até tá um pouco mais longo, né? 25 minutos, os outros estavam dando mais ou menos 20. Esse aqui deu uns 5 minutos a mais. Mas é isso, gente. Essa é a análise. Se ficou qualquer dúvida aí, comenta aí. Eu sei que tem pouca gente interagindo com esse canal ainda, mas eu não ligo. Porque eu sei o quanto demora pra crescer um canal, mas eu vou continuar crescendo ele porque eu quero. Fechou? Tamo junto. Satisfação e é nóis.